Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Nosso assunto hoje é sobre o acasalamento dos canários vermelhos, para você não errar aí na hora de acasalar os seus canários e ter os melhores filhotes possível. Sabe o que você faz? Já dá o seu like aí, clica aqui em curtir e me acompanha até o finalzinho desse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante aqui hoje, ok? Não esqueça de se inscrever lá no Instagram, estou com o perfil lá, @canarioqualitar. E compartilhe esse vídeo com seus amigos também, ok? Pois bem, o acasalamento mais simples de se fazer com os canários vermelhos é o acasalamento entre o canário intenso com o canário nevado. Aí, independente do sexo, desde que um seja intenso, o outro seja nevado, é interessante você que está iniciando fazer esse acasalamento, porque ele é o mais simples. Desse acasalamento entre canários intensos e canários nevados, você vai obter 50% dos filhotes intensos e 50% dos filhotes nevados. Isso se o seu canário intenso ele for filho de um casal que era intenso e nevado, ok? Por quê? Porque o canário ancestral, seriam os canários, ele era nevado. Mas aí veio uma mutação que é o canário intenso. Surgiu uma mutação que é o canário intenso. O canário intenso ele surgiu depois do canário ancestral, que era nevado. Porém, o canário intenso, ele é dominante em relação ao nevado. Ele domina em relação ao nevado. Então, quando você coloca um canário intenso com o canário nevado, o canário intenso ele vai dominar em relação ao canário nevado. Porém, se esse canário intenso seu ele for filho de um casal que era intenso e nevado, então além de ser intenso, ele é portador de nevado. Então é por isso que quando você acasala o intenso com o nevado, metade dos filhotes nascem intensos e a outra metade nasce nevado, porque além de intenso, esse canário intenso seu, ele é portador de nevado também, ok? Até aqui tá tranquilo? Então vamos lá. E em relação ao canário vermelho mosaico, como é que você vai fazer o acasalamento dos canários vermelhos mosaico? Seguinte, o mais fácil de você fazer é continuar acasalando vermelho mosaico com vermelho mosaico, mosaico com mosaico. Lembrando o seguinte, estou falando com você aqui sobre os canários vermelhos, intensos, nevados e mosaicos, mas aí você pega isso aqui e leva aí para a cor que você cria, ok? Em relação à categoria, é isso que vai acontecer nos demais canários também. Então vamos lá, é só você fazer uma transição disso aqui para a cor que você cria aí. Então vamos lá. É muito mais simples você acasalar um vermelho mosaico com um vermelho mosaico, um canário mosaico com uma fêmea mosaica. Por quê? Porque aí você continua mantendo o padrão da cor. 100% dos seus filhotes vão nascer mosaicos. Por quê? Porque o macho é mosaico, a fêmea é mosaica, então os filhotes, a descendência deles vai ser 100% mosaico. Aí você fala assim, Carlos Alexandre, eu posso acasalar um canário intenso com uma canária intensa? Pode sim. Tudo depende do que você deseja fazer, ok? Carlos Alexandre, os meus canários estão muito grandes. Eu estou percebendo aqui que os meus canários eles estão muito grandes. O que eu posso fazer para diminuir um pouco o tamanho deles? Carlos Alexandre, eu estou percebendo que a plumagem dos meus canários não está legal, está muito solta, os meus canários não estão ficando com a plumagem justinha, bem aderente ao corpo deles. O que eu posso fazer? Você pode fazer um acasalamento entre intenso e intenso, ok? Lá atrás o pessoal falava que isso aqui gerava fator letal, que os filhotes morriam, um percentual grande dos filhotes morriam, mas na prática isso não acontece, ok? Estou cansado de fazer esse acasalamento aqui e na prática isso não acontece. O que é que acontece quando você acasala um canário intenso com uma canária intensa? O que vai acontecer? Se você não assistiu o último vídeo, que o título dele é assim, ó, Canários Vermelhos, eu vou colocar o link aqui no final desse vídeo aqui, basta você clicar aqui na tela que vai aparecer para você e você assiste para você entender melhor sobre a categoria intenso, nevado e mosaico, ok? Mas vamos lá, se você acasala um canário intenso com uma canária intensa, o que vai acontecer? A plumagem do canário intenso, ela é mais curtinha, ela é menor. Então o que ela vai fazer? Se você acasalar os dois intensos,
você vai tirar canários com a plumagem ainda menor, ainda mais curtinha. Então, a tendência é o seu canário diminuir, ok? Diminuir a plumagem, ficar mais aderente ao corpo. Então, você vai tirar canários mais vermelhos. A impressão que vai ter é como a plumagem está bem justinha, uma pena está sobrepondo a outra ali de maneira bem justinha, bem coladinha. Então, você vai ter essa sensação de que o canário é mais vermelho. Quais são os problemas de se fazer um acasalamento entre intenso com intenso? É que a pena desse canário ela vai ficar mais dura, ok? Então ela pode nascer um pouco torta, pode acontecer, se você for insistindo em acasalamentos entre intensos e intensos, o que vai acontecer? Pode acontecer algumas falhas na plumagem desses canários, por exemplo, em volta dos olhos, na nuca pode aparecer algumas partes sem penas. Isso pode acontecer se você for insistindo no acasalamento de intenso com intenso. Se você acasalar intenso com intenso, 25% dos filhotes que vão nascer, eles serão duplo intensos, ou seja, eles serão intensos que não vão cortar no nevado. Esses 25% desses filhotes, eles só vão gerar depois filhotes intensos. Mesmo que você pegue um desses filhotes que nasceu, que é duplo intenso, e coloque com um nevado, com um outro canário que seja nevado, 100% dos filhotes vão nascer intensos. Por quê? Porque ele é um intenso que não corta nevado. E como o intenso é dominante em relação ao nevado, então ele vai dominar em relação ao nevado e não nascerão nevados. Por quê? Porque ele é duplo intenso, ele não é cortador de nevado. Se você pegar esse filhote que você acasalou ali, aquele duplo intenso, e colocar com um nevado, os filhotes desses aí, se você voltar eles em nevados, aí sim você volta a ter intensos portadores de nevado, ok? Então isso depende muito do trabalho que você vai fazendo. Então eu posso fazer acasalamento de intenso com intenso? Pode, depende do seu objetivo, o que você está querendo fazer aí, ok? Às vezes você está querendo que seus canários fiquem mais vermelhos, os seus canários intensos são bem vermelhos, os seus nevados não. Então você pode fazer isso, você vai melhorar a característica dos seus intensos, depois você transmite isso para os seus nevados, ok? Carlos Alexandre, eu quero fazer acasalamento de nevado com nevado, posso fazer? Pode sim, tudo depende do seu objetivo, o que você está querendo fazer. Então vamos lá, deixa eu tirar esse canário aqui para eu poder mostrar. Repare que a plumagem do canário nevado, ela é maior, né, do que a do canário intenso. Lembra, olha o canário intenso, como é que a plumagem é curtinha, é bem aderente ao corpo, uma plumagem bem mais bonita, né? Olha do nevado, é uma plumagem mais fofa, é uma plumagem que é maior. Então o que vai acontecer? Se você for acasalando nevado com nevado, nevado com nevado, nevado com nevado, o que vai acontecer no seu plantel? Seus canários vão ser cada dia maiores. E o que vai acontecer também? A plumagem deles vai ficar muito feia. Olha para vocês verem a plumagem desse canário nevado aqui, ó. Ele é um canário muito vermelho. Aqui no vídeo do YouTube, como eu não faço a edição, então a cor não fica um vermelho legal, né? Eu já reparei que fica meio laranja. Mas se você for lá no Instagram, você vai ver que eu posto fotos e vídeos dos canários lá. A cor lá é mais real do que aqui. É lógico que nada é melhor do que você ver o canário ao vivo. Mas lá no Instagram você consegue ver o canário com a cor melhor, o que mais se aproxima do que de fato ele é. Mas olha a plumagem desse canário, é um canário nevado muito grande. Então olha a plumagem dele como é feia. Ele é um canário bom, né? Ele tem categoria suficiente, mas é um canário interessante para plantel, mas a plumagem dele é muito feia. Aí se você coloca nevado com nevado, o que vai acontecer? Você vai aumentar o tamanho da plumagem e você vai aumentar também a espessura da névoa, o que não é interessante, porque o interessante no nevado é a gente diminuir o tamanho da névoa, para que você precisa perceber que o canário é nevado, porém diminuindo o tamanho dessa névoa, a névoa é onde não há depósito de lipocromo, onde fica aquela peninha branquinha. Volto a dizer, se você não assistiu o vídeo anterior, e quem assistiu o vídeo anterior, quem já está inscrito aqui no canal e assistiu o vídeo anterior, já sabe o que eu estou falando aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e assista o vídeo anterior, porque você vai entender melhor o que eu estou fazendo aqui, ok? Um vídeo complementa o outro. Então vamos lá. Aí você aqui no acasalamento de nevado com nevado, você vai aumentar o tamanho da névoa, dessa parte que não recebe lipocromo. Então,
vai dar a sensação que o seu canário é menos vermelho, ok? Então, quando você for fazer, por exemplo, o seu canário está com categoria insuficiente, o que é isso? Ele é um canário nevado, mas você olha para ele, tem algumas névoas dispersas, umas aqui e outras ali, não dá para você perceber de fato que é um canário nevado. Então, se você quer melhorar isso, você pode pegar um outro canário nevado que tenha a plumagem mais curtinha, mais enxuta. Olha o tamanho desse canário aqui, que é um canário nevado também. Mas olha para você ver o que é o tamanho desse canário. Olha como que ele é totalmente diferente desse canário aqui. Então, quando você for fazer um acasalamento, você tem que dosar isso. Lembra o vídeo que eu falei, que eu falo para você fazer linhagens de características distintas do seu plantel? Imagine se eu não tivesse essas características aqui no meu plantel. Eu ia ter que comprar um canário e uma característica para poder melhorar o meu plantel. Como eu já tenho, então eu consigo trabalhar dentro daquilo que eu tenho dentro do meu plantel. Então, geralmente, vai fazer um acasalamento de nevado com nevado, é isso aqui, ó. Um canário maior com um canário menor para você poder dosar isso aí. Você vai melhorar as características que você deseja melhorar, que no caso aqui seria a questão da categoria, o nevadismo, né? Um nevadismo melhor, e também você vai melhorar a questão da plumagem, ok? Carlos Alexandre, eu posso fazer acasalamento de vermelho mosaico com vermelho intenso e vermelho nevado? Pode sim, tudo depende do objetivo. O que você deseja fazer aí na sua criação? Carlos Alexandre, é o seguinte, os meus vermelhos são muito bons, o vermelho deles, o lipocromo deles é muito forte, mas aí os meus mosaicos não são, os meus mosaicos a cor deles está fraquinha. Eu consigo passar as características desse vermelho forte que tem os meus canários vermelhos para os meus canários mosaicos? Pode sim, você consegue sim. Você pode acasalar um vermelho mosaico com um vermelho nevado. Você pode acasalar um vermelho mosaico com um vermelho intenso. Você pode fazer isso, ok? Porém, o que vai acontecer? Você vai tirar filhotes aqui que vão se distanciar do plantel. Vão ser filhotes que não vão ser nem intensos, nesse caso aqui, nem mosaicos. Eles serão amosaicados, eles estarão fora do padrão da competição. E aqui, ó, no caso aqui, também a mesma coisa, né? O nevado a mesma coisa. É mais rápido, esse trabalho é mais rápido quando você utiliza os nevados, ok? Do que os intensos, porque aí, lembra a questão da dominância, do intenso e tal. Então é o seguinte, quando você utiliza esse acasalamento aqui, você transfere a característica que você quer, depois você vai ter que voltar esse mosaico que você fez, esse acasalamento, colocou essa característica nas suas fêmeas mosaicas. Você vai ter que transferir isso para os seus mosaicos, porque você vai ter filhotes de meio trabalho, vamos dizer assim, de meio trabalho. Eles vão trazer consigo essas características, mas para você vai ter que voltar a fazer eles serem mosaicos novamente. Mosaicos dentro do padrão, eles serão mosaicos, mas estarão fora do padrão. Então é o seguinte, quando você faz esse trabalho, você volta os canários em mosaico para poder você transferir a característica e manter o padrão da cor, ok? Carlos Alexandre, eu posso fazer isso aqui com cobre, com o verde, eu posso fazer isso? Aqui a gente está falando mais voltado para a categoria, então você pode fazer sim. Porém, tudo depende. Eu vou fazer alguns vídeos falando dos cobres. Por quê? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aí, no cobre, o que você busca é algo diferente. Se aqui na linha clara você busca o lipocromo forte, o vermelho mais forte, lá no cobre você vai estar buscando uma melanina melhor, um negro melhor. Então, para se ter uma sensação melhor do negro, ele tem que ser bem escuro, e as estrias do desenho ali negro no dorso da ave, ele precisa ser maior para poder você ter uma sensação maior da cor negra ali. Então é o seguinte, se você, por exemplo, aí vamos pensar lá, categoria, essa aqui é a estria de um canário intenso, a estria de um canário nevado, a estria de um canário, o desenho ali da estria de um canário mosaico. Se você cruza um intenso com um intenso, o que vai acontecer? Você vai diminuir o tamanho das estrias. Você consegue passar a questão do negro forte, mas você diminui o tamanho da estria. Quando você acasala um vermelho, um cobre intenso com um cobre nevado, aí o que você está fazendo? Você está fazendo, olha para você ver, a estria do nevado,
ela é maior do que a estria do intenso. Então você consegue melhorar os seus intensos por causa do tamanho da estria do mosaico. E a estria do mosaico do nevado, né? E a estria do mosaico que é ainda maior? Imagina se você pega um intenso e passa esse intenso em um mosaico. Você aumenta ainda mais a largura da estria, o desenho ali no dorso do cobre, e você vai ter um canário com uma sensação de ser mais negro, ok? Ele precisa ter o desenho, mas você vai conseguir alargar o tamanho da estria. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando dos cobres, eu te explico direitinho, eu te mostro como que é o desenho, te mostro direitinho tudo que você precisa ali nos cobres. É só para você ter uma ideia dos acasalamentos que você pode fazer com as categorias, ok? A brincadeira que você consegue fazer no que se refere aqui à categoria, ok? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se ele te fez crescer enquanto criador ou uma criadora de sucesso, olha, clica aí em curtir, dá o seu like, isso ajuda demais o canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Olha, o amigo Rivaldo, meu irmãozão Rivaldo, lá do Canarinho Sabrina, que tem um canal que está fazendo muito sucesso, graças a Deus, torço muito por ele. Ele acabou de fazer um vídeo falando que tem um pessoal baixando os nossos vídeos aqui do YouTube e compartilhando só a mídia nos grupos de WhatsApp. Olha, isso é errado, isso não é legal não, sabe por quê? Porque imagina o tempo que eu gasto para poder fazer esse trabalho aqui, para levar para você de graça. Aí chega uma pessoa e faz um trabalho desse, nem sei se a pessoa fez isso com má fé, se não foi, tudo bem, eu te perdoo, meu amigo que fez isso, mas olha, não faça mais não, porque isso acaba atrapalhando o nosso trabalho, ok? Às vezes uma pessoa, se a pessoa acompanha a gente, se você compartilha o link lá no grupo de WhatsApp, eu te agradeço muito e a pessoa vai ter acesso aos demais vídeos que a gente faz aqui. Por exemplo, compartilhe lá os vídeos do Rivaldo, do Canarinho Sabrina, o link, porque aí a pessoa vai ir para o canal dele, vai se inscrever lá no canal dele e vai começar a receber o conteúdo dele. Por exemplo, eu acabei de falar esse assunto aqui, mas eu tratei de um outro assunto que complementa esse aqui no vídeo anterior. Se essa pessoa não teve acesso a esse vídeo anterior, se você postou lá só esse vídeo de hoje, ela não vai ter acesso, então ela não vai conseguir complementar a informação e saber de fato o que eu estou falando aqui, entender de fato o que eu estou falando aqui. Então sabe o que você faz? Ajude a gente, mas ajude compartilhando o link aqui do canal, ok? Eu te agradeço demais, você que está assistindo aqui, porque eu sei que vocês estão compartilhando, vocês estão fazendo o canal, tanto o meu quanto do Rivaldo lá, crescer demais. Então, olha, muito obrigado, sou muito grato. O que eu faço aqui é de coração para poder te ajudar. Esse tempo que eu retiro aqui, que o Rivaldo retira lá, a gente faz de coração para poder ajudar vocês. A gente não quer nada em troca, a não ser a gratidão de saber que vocês estão gostando do trabalho, que vocês estão crescendo enquanto criadores e criadoras de sucesso. E me segue lá no Instagram, não esqueça não. Eu estou ficando por aqui, se inscreve no canal para você que não é inscrito aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus!